O que Jesus nos dê paz, nos dê tranquilidade, ilumine a nossa mente nessa noite, permita que estejamos vibrando numa sintonia mais apurada, de maneira que os benfeitores da espiritualidade que aqui se encontram presentes possam nos beneficiar com o auxílio magnético imprescindível ao nosso bem-estar espiritual e algumas vezes até físico. Agradecemos a espiritualidade por essa oportunidade e que saibamos fazer o melhor proveito dela, a fim de aprender um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita e a fim de vibrarmos numa sintonia mais favorável, de forma que a nossa convivência com os irmãos do caminho, no ambiente familiar, no ambiente profissional, se faça melhor. Enfim, que possamos nos aproveitar aí do carnaval para fazer melhor a nossa existência. E o Fred pediu para que trouxéssemos aqui, a falta de um companheiro, um tema que dá introdução a cursos que a casa começou agora recentemente, que são cursos sobre mediunidade. Temos cursos às terças-feiras, às quintas-feiras e aos domingos. São cursos novos, então nós reforçamos o convite. Bom, cabe inicialmente dizer, reafirmando os ensinamentos antigos que já são conhecidos de todos nós, que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, colocou o ser humano dividido em 3 partes. A primeira parte seria o corpo físico, perecível, que é o corpo que nós recebemos como empréstimo da natureza e restituímos à natureza após o final da nossa existência terrena, temporária. Nós temos também o espírito imortal, né, que segue conosco até o fim dos tempos, cabendo salientar que este espírito é apenas imortal, não é eterno. Porque eterno nós só temos uma coisa no universo, que é Deus. Porque para ser eterno, uma coisa não pode ter fim. O espírito tem fim? Não tem fim. Mas para ser eterno não pode também ter um começo. Deus teve um começo? Jamais. Porque se Deus tivesse tido um começo, teria que ter um criador de Deus. Aí esse que seria Deus, o criador. Então Deus jamais teve começo, jamais teve fim. A única coisa eterna no universo. Nós, espíritos, somos apenas imortais, porque nós tivemos um começo. Só que o espírito ele tem uma matéria muito quintessenciada, muito apurada, requintada. E para que haja a ligação entre o espírito e a matéria, nós precisamos de um elo intermediário, que é aquilo que Allan Kardec chamou de perispírito, é o corpo espiritual. Lá nas Escrituras, no Novo Testamento, nós vamos verificar em uma das epístolas de Paulo, ele se referindo a este corpo espiritual, que faz parte, inclusive, da tradição de vários povos do Oriente. Então, o Oriente já conhece, antes de nós ocidentais, a existência do corpo espiritual. Tanto é que não é recente a definição dos chamados chakras, que seriam corpos energéticos que todos os corpos espirituais possuem. Então nós sabemos, por exemplo, que temos o chakra coronário aqui, no alto da cabeça, o chakra frontal, que o Espiritismo prefere chamar de centro vital. Frontal aqui, ligado à inteligência. Temos o centro laríngeo, temos o cardíaco, temos o esplênico na região do baço, temos o gástrico e temos o genésico na região das genitálias. Então seriam 7 centros principais e cada centro tem a sua finalidade. Por exemplo, o centro coronário é colocado pelos estudiosos como o centro que distribui toda a energia. Então, sempre que um centro está deficitário energeticamente, por exemplo, se o centro cardíaco estiver com deficiência de energia, cabe ao centro coronário transmitir as energias que lhe sobram para o centro cardíaco, a fim de alimentá-lo. E é isso que nós exploramos nos mecanismos do passe magnético. Né? O magnetismo nada mais é do que a imposição de mãos no alto da cabeça do paciente para que ele receba uma transfusão de energias fisiopsíquicas. E nós
recebemos essas energias sempre que nos sentimos debilitados energeticamente, psicologicamente, com algum problema espiritual ou até fisicamente. Então, para que haja ligação entre esse espírito, matéria quintessenciada do universo, com o corpo físico, que é muito denso, faz-se necessária a existência de um elo de ligação, que é o chamado perispírito. Por isso que após a desencarnação, quando nós desencarnamos, nós nos apresentamos às pessoas com a forma espiritual que nós tínhamos aqui encarnados. Então, caso eu desencarne e me manifeste a vocês, vocês me enxergarão com a forma, em regra, que eu tenho hoje, né? Então, é o mesmo formato. É certo que alguns médiuns videntes já declararam que viram espíritos numa forma um pouco diferente. Por quê? Será que os espíritos se modificam no mundo espiritual? Às vezes acontece. Por exemplo, a minha tia perdeu o marido recentemente. Aí ela diz que teve um sonho com ele e ele não está lá no mundo espiritual. Ela diz categoricamente que ele não está mais tão gordo, ele emagreceu. Eu acredito que é possível haver essa mudança, né? Até porque o espírito desencarnado ele pode ter moldado uma forma diferente. Ela diz que ele está um pouco mais remoçado, sem tantos cabelos brancos. Isto às vezes acontece também. Mas o que nós temos assim mais frequente é a mudança daquele espírito que se encontrava assim no estágio avançado de doença. Então, imagine alguém fazendo uma quimioterapia, aí com o corpo totalmente debilitado, em frangalhos, desencarna. Será que ele vai se apresentar no mundo espiritual com a mesma indumentária que tinha aqui na carne antes de desencarnar? É claro que não. Ele poderá se apresentar remoçado, com mais vigor, com mais energia, em atendimento até ao psiquismo dele, que já se encontra modificado no mundo espiritual após a desencarnação. A literatura espírita nos fala também que o que une o corpo espiritual ao corpo físico é um cordão fluídico. Alguns chamam de cordão de prata. Então, nas reuniões que nós temos no mundo espiritual, a espiritualidade diz que aqueles que se encontram encarnados, geralmente eles têm, sempre eles têm o cordão de prata, cordão fluídico. Então, numa reunião no mundo espiritual, porque durante a noite nosso corpo repousa, mas nós como espíritos nos reunimos, aqueles que nos são afins no mundo espiritual. Então, em determinadas reuniões com encarnados e desencarnados, a espiritualidade consegue identificar aqueles que ainda se encontram encarnados por meio do cordão de prata que une o perispírito ao corpo espiritual adormecido. E a ruptura deste cordão fluídico somente se dá após a morte do corpo físico. Então, em alguns relatos que nós temos do fenômeno da desencarnação, nós verificamos uma variedade imensa. Para alguns, a desencarnação é muito difícil, algumas vezes até traumática. Quando o espírito se encontra profundamente ligado à matéria, apegado, por exemplo, aos bens materiais que tem aqui, à família, a uma determinada situação que desfruta no mundo terreno, da qual não quer se desgrudar. Para outros, a desencarnação já é um processo mais fácil. Aqueles que não estão tão apegados à matéria, que já se encontram, já têm o hábito da oração, já têm o hábito de pensar na vida espiritual, para estes o processo é muito mais brando. E em alguns casos específicos, o espírito amadurecido consegue até promover a própria desencarnação. Ele consegue se desfazer dos elos energéticos que unem o perispírito ao corpo físico. Claro que são alguns casos raros, né? Geralmente de médiuns, de pessoas que já têm o hábito de se desdobrarem. Allan Kardec tratou em um livro dos Espíritos sobre os fenômenos de emancipação da alma, que são os fenômenos que se dão quando o perispírito se desprende do corpo físico. Então, nós temos, por exemplo, sonhos. Muitos aqui já tiveram sonhos que algumas vezes até se concretizaram, as chamadas premonições. Por que isso algumas vezes acontece? A doutrina espírita nos esclarece. Isso pode acontecer porque nós, quando adormecemos, entramos em contato com o mundo espiritual. Então é possível
que tenhamos notícia de certas situações que irão ocorrer conosco ou com aqueles que nos são próximos em alguns dias. E por vezes nós retornamos com aquela imagem do sonho, transmitimos a alguém e algumas vezes a situação acontece. Há um sonho muito famoso, relatado na história da humanidade, que é o sonho de Abraham Lincoln. Conta-se que alguns dias antes da sua morte, Abraham Lincoln sonhou que ele acordou no palácio presidencial. O palácio estava muito escuro, ele começou a andar no palácio e verificou uma luz acesa no salão leste do palácio. E para lá ele foi se dirigindo, até quando ele chegou nas proximidades do salão leste, um guarda disse assim: o presidente morreu. E quando ele ingressou no salão, havia ali um cadáver inserido dentro de um caixão, e quando ele foi constatar, era o próprio corpo dele. Abraham Lincoln desencarnou, assassinado alguns dias depois, e o salão em que foi realizado o seu velório foi justamente ali, no Salão Leste. Então, provavelmente, um sonho premonitório. E ele contou isso a algumas pessoas que registraram, através da história, esse sonho famoso. Esse é apenas um exemplo. Temos inúmeros outros, aí no campo da ciência, inclusive das invenções. Né? O Kekulé foi um químico muito famoso. Ele queria encontrar a fórmula do benzeno, mas sempre colocava os átomos linearmente, mas não conseguia encontrar a fórmula do benzeno. Até que ele sonhou com uma cobra que picava a própria cauda, uma forma assim, circular. Né? E ele constatou que o benzeno ele tinha uma fórmula hexagonal, como se fosse realmente uma serpente picando a própria cauda. Então, o que nada mais é do que o quê? Emancipação da alma. Pode ser o próprio Kekulé, que ao dormir continuou realizando seus experimentos e teve aquele insight, ou pode ser algumas vezes até uma informação do mundo espiritual. Então, se estudarem bem a questão dos sonhos, nós vamos verificar que existem inúmeros sonhos aí famosos ao longo da história. Outro fenômeno ligado também à emancipação da alma são os chamados desdobramentos espirituais. Alguém aqui tem desdobramento? Então, algumas vezes acontece, a pessoa nem sabe que tem. Né? Eu me recordo quando adolescente ainda, às vezes eu estava no corpo ali tentando me movimentar, mas não conseguia. Não conseguia mover o braço, não conseguia mover a perna, tentava levantar e não conseguia. Ia ficando ali naquele estado durante um tempo até que eu me desesperava. E aí, como todo desesperado, você grita, mamãe, né? Mamãe, venha me salvar. Aí gritava, a voz quase não saía, era sempre um grito meio arranhado, até que eu conseguia pronunciar alguma coisa e ela vinha alarmada para descobrir o que estava acontecendo. Aí ela me chacoalhava e eu conseguia despertar. Isso aí muitas vezes acontece no retorno do desdobramento, quando o espírito não se apodera plenamente do veículo físico. Então ele fica ali naquele estado intermediário, não preso ao corpo, mas também não tendo a chamada viagem astral. Então ele fica ali, tentando se apoderar do veículo físico, sem conseguir. Em uma destas situações eu me recordo que cheguei inclusive a ver espíritos ali andando dentro da casa. Então, o desdobramento muitas vezes acontece assim, é muito comum na adolescência. E nós temos também na história casos de desdobramentos famosos. Isso é uma faculdade humana, que nada tem a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita apenas explica estes fenômenos, mas eles existem na face da Terra desde que o homem está aqui. E tem um caso famoso que está relacionado, inclusive, alguém que é considerado santo pela Igreja Católica, que é a figura de Fernando. Vocês conhecem algum santo chamado Fernando? Na verdade, não chama Fernando, não. Deve até ter Fernando, né? Algum santo, mas é o Antônio de Pádua, que depois que que aderiu ao catolicismo, que se tornou um membro da Igreja Católica, ele passou a adotar o nome de Antônio. Antônio de Pádua, em razão desta ser a cidade dele. Conta-se que Antônio de Pádua, quando se encontrava na Espanha,
o pai dele estava sendo acusado, a alguns quilômetros dali, estava sendo acusado de um crime que não havia cometido. Então o Antônio estava ali celebrando a missa, e em um determinado momento ele ficou estático, ficou parado, as pessoas continuaram olhando para ele, sem saber o que é que estava acontecendo. E dali a algum tempo ele voltou e continuou celebrando a missa. Só que conta a história que a alguns quilômetros dali, e depois isso foi relatado por muitos, Antônio se manifestou ali para fazer a defesa do pai. Diz que o pai não havia cometido aquele crime, que ele não era assassino coisa nenhuma, e apontou na situação o verdadeiro assassino daquele homem que era a vítima. Então, olha só, um caso famoso de desdobramento, não só de desdobramento, é mais do que isso. Além de desdobramento, há um outro fenômeno espírita envolvido aí, que é a chamada materialização. Porque o perispírito ele consegue se desdobrar e se deslocar para um outro local. Mas para se materializar em outro local, aí já é necessário um outro elemento, uma outra circunstância. Então são dois fenômenos relatados, desdobramento e materialização. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a materialização. Mas então o que é a mediunidade que nós estamos aqui falando? Se nós pudéssemos colocar uma definição, a mediunidade é essa faculdade que todos nós, sem exceção, possuímos de entrar em contato com o mundo espiritual, de recebermos informações do mundo espiritual, de estabelecermos um intercâmbio, né, de recebermos informações do outro lado. Né? Isso pode se dar quando estamos dormindo, que seria a mediunidade onírica, através dos sonhos, ou pode se dar quando estamos acordados. A doutrina espírita nos diz que todos nós somos médiuns, todos nós, sem exceção, em maior ou menor grau. Só que algumas pessoas têm uma aptidão especial, que seria chamada mediunidade ostensiva. Aí são as pessoas que vão conseguir psicografar, que vão, através das quais os espíritos poderão dizer alguma coisa, por meio da psicofonia. São os chamados médiuns videntes, são os doadores de ectoplasma, são os chamados médiuns ostensivos. Mas mesmo aqueles que não são médiuns ostensivos, recebem também a influência dos espíritos, em maior ou menor grau. O Livro dos Espíritos coloca que muitas vezes são os espíritos que nos dirigem, sem que nós saibamos. Mesmo nós que acreditamos não sermos médiuns, é o meu caso, eu acredito que não sou um médium ostensivo, embora tenha apresentado alguns fenômenos de mediunidade ostensiva ao longo da vida, mas não sou médium ostensivo, porque não tive um desenvolvimento da mediunidade de maneira a realizar alguma tarefa mediúnica, apesar de terem acontecido algumas circunstâncias, sonhos, desdobramentos, visões, mas até hoje não se desenvolveu a mediunidade. Pode acontecer, porque isso pode acontecer até 50, 60 anos, embora seja mais comum que a mediunidade se desenvolva na juventude. Mas mesmo aqueles que não são médiuns ostensivos são guiados pelos espíritos. Porque às vezes a gente visita alguém, a pessoa está precisando da sua presença aqui, o que você falou foi tão oportuno, você não imagina quanto. Aí a pessoa diz, mas eu nem sei por que eu vim aqui, porque eu não estava com isso na cabeça, e de repente, de uma hora para outra, parece que uma força tomou conta de mim e eu acabei aparecendo aqui. Uma carta que nós escrevemos, uma fala com um amigo, às vezes uma briga, tudo isso pode ser fruto de influências espirituais que todos nós recebemos. Né? É a antipatia que a gente tem por alguém, por isso que a gente tem que ficar atento, porque todos nós, no trabalho, em casa, em qualquer lugar que frequentemos, nós temos a influência dos espíritos. E por quais sintomas nós podemos reconhecer os médiuns ostensivos? Então, são aqueles que têm, de repente, um sonho premonitório, aqueles que têm a faculdade do desdobramento. Né? A faculdade do desdobramento, o que acontece quando ela começa a surgir? A pessoa sente, pode sentir o corpo formigando, pode sentir o corpo crescer, como se fosse um balão que estivesse crescendo, pode ter o fenômeno do desdobramento, geralmente à noite, antes de dormir, ou pode ser durante o dia mesmo. Pode ter alguma visão, né? Pode ter formigamento assim nos braços. Olha. Eu me lembro que uma época eu estava tendo formigamento toda noite. Acordava com o braço formigando. Eu já achei que ia pintar algum quadro, né?
Mas aí acabei descobrindo que era problema circulatório depois. Então pode ser também a gente sempre tem que descartar o quê? Algum problema físico, né? Porque pode não ser mediunidade, é um problema físico. Então, braço formigando, braço dormindo toda noite. Pode ser problema circulatório, não tem nada a ver com mediunidade. Mas a gente prefere sempre encontrar o caminho mais fácil, né? Outro dia, conversando com uma companheira espírita, ela estava com uma hemorragia. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, né? Aí ela disse assim, eu vou num médium espírita para fazer um tratamento hoje à noite. Eu perguntei, mas minha filha, você já procurou um médico? Ela, não, eu vou no médico depois. Estava com a consulta marcada, desmarquei. Eu falei, não, então vai no médico primeiro. Vai no médium depois, se o médico não conseguir dar conta do seu problema. Então, às vezes, nós nos equivocamos, né? Eu acredito, particularmente, que a atitude dela era equivocada, que a primeira coisa deveria ser procurar um médico, né? Ela procurou e realmente não era um problema de maior gravidade. Imagina procurar se socorrer dos espíritos quando se trata de um problema físico. Primeiramente, a gente tem que procurar a medicina dos homens, que é habilitada a nos prestar o socorro. Posteriormente, se esta medicina se tornar inapta a solucionar a nossa causa, nós podemos sim ir a um médium qualquer, tentar solucionar o nosso problema, porque é um direito que nos cabe, mas sempre com acompanhamento da medicina humana, para que a gente não se torne fanático espírita, né? Então, aquelas pessoas que atribuem tudo à mediunidade, esse é um grande mal, porque acabam se tornando fanáticas. Então, são vários sintomas, né? Já dissemos aqui. E Allan Kardec dizia que uma ciência que era irmã do espiritismo era a ciência do magnetismo. O Quinca aqui sempre fala, né, no começo do trabalho, que nós possamos atrair bons magnetismos, né? Magnetismo é uma ciência irmã do espiritismo. E Allan Kardec, antes de desencarnar, estava prestes a escrever um livro sobre o magnetismo e espiritismo. Só que acabou desencarnando antes. Acredito que seria uma obra-prima. Porque no espiritismo nós exploramos muito a ciência do magnetismo, que iniciou antes de Allan Kardec com Mesmer. Aliás, eu diria que não começou com Mesmer. Muitas vezes os livros colocam isso. Mas o magnetismo é algo muito antigo, porque Jesus se utilizava de magnetismo quando curava as pessoas. Vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Quando impunha as mãos sobre as pessoas para que elas se curassem, prática que foi, inclusive, acompanhada posteriormente pelos seus apóstolos e pelos discípulos, né? A imposição de mãos. Isso aí nada mais é do que o quê? Magnetismo. Curava leprosos, aleijados, e espíritos acompanhados por chamados demônios, que eram, na verdade, espíritos impuros. E Mesmer, na Europa, antes de Allan Kardec, em especial em Viena, na universidade, na qual ele era professor de medicina, ele começou a se utilizar de experimentos com o magnetismo. Pessoas que tinham dificuldade para se curar com os medicamentos comuns, ele reunia estes pacientes e impunha as mãos sobre eles para curar com magnetismo. E os relatos de Mesmer contam que muitos pacientes foram curados simplesmente pela aplicação do magnetismo, que hoje é chamado de passe magnético, na casa espírita, e que alguns até pagam para receber uma transfusão magnética, né, através de reiki, por exemplo, que nada mais é do que o quê? Esta permuta, esse intercâmbio de fluidos humanos, porque nós estamos o tempo todo envolvidos no magnetismo. À medida que nós pensamos, vai se plasmando nos ambientes que nós frequentamos o nosso magnetismo pessoal. Alguém que vá até a nossa casa que tem uma certa sensibilidade pode perceber o nosso magnetismo, porque tudo fica gravado. Ó. Todas as nossas emanações energéticas vão ficando gravadas ali. O André Luiz ele conta, assombrado, que quando visitou a cidade do Rio de Janeiro e olhava para alguns edifícios, em determinados edifícios ele verificava certas substâncias escuras. E aí perguntou ao mentor que o acompanhava, mas o que é isso? Isso aí são as emanações dos encarnados. É a matéria mental dos encarnados. Produzindo o quê? Magnetismo. Ambiente psíquico. Aí nós vamos até um determinado lugar e não me senti bem naquele lugar. O que é? A psicosfera do lugar, que é alimentada pelo magnetismo das pessoas que frequentam aquele lugar. E olha só,
não precisa nem da presença da espiritualidade ali, dos espíritos. O próprio magnetismo humano gera certas sensações naqueles que chegam a determinados lugares e podem sentir ali as emanações. Aliás, toda a matéria tem vibração, guarda as nossas vibrações. Por exemplo, esta guitarra aí, daqui a 200 anos, é possível que ela exista. Se chegar aqui alguém com alguma sensibilidade, ou no lugar em que a guitarra estiver, e se apoderar dela, poderá sentir o magnetismo dela. E perceber, olha, há 200 anos, esta guitarra era tocada pelo Sandro. O Sandro que toca a guitarra. Vai visualizar a figura do Sandro tocando a guitarra, vai sentir toda a emanação energética, porque a matéria é também capaz de registrar a memória daqueles que a utilizaram. Isso trata-se de uma faculdade que é estudada pelo Espiritismo, que é a chamada psicometria. Então, alguém que pega a nossa blusa pode sentir, se tiver uma certa sensibilidade, a nossa emanação energética. E, às vezes, muito tempo depois. Por isso que, às vezes, a pessoa vai a um museu, verifica ali uma peça muito antiga, fala, senti um calafrio. Nós não sabemos qual a história que está por trás daquele objeto que ali está. Mas aquele objeto tem energia. Energia que foi ali depositada. Podem existir espíritos ligados com aquele objeto, mas pode ser apenas uma mera vibração, uma mera energia que ainda se encontra ali registrada, e uma pessoa mais sensível poderá captar. Isso eu pergunto, isso é mediunidade? Não necessariamente, porque isso aí pode ser explicado pelo próprio animismo, que é uma capacidade da própria personalidade, que é algo que pertence à própria alma. Porque, olha só, para eu pegar a guitarra e perceber a emanação, a vibração que tem ali, eu não preciso da presença de um espírito. Por isso que não necessariamente é mediunidade. É o quê? A faculdade humana, animismo. Da mesma forma que o desdobramento. Desdobramento não é mediunidade. Desdobramento é faculdade anímica, faculdade do ser humano. Que um dia será algo assim corriqueiro. Todos os seres terão a faculdade de se desdobrar. À medida que a humanidade avançar, isso vai acontecer naturalmente. Faculdade da própria alma, assim como a psicometria. Só que a psicometria pode também estar ligada com o fenômeno mediúnico, que seria o caso do Sandro desencarnar e continuar pegado à guitarra. Eu quero tocá-la. Acho pouco provável. Aliás, impossível, né, Sandro? Mas pode acontecer com algum espírito que ainda seja apegado à guitarra. Porque o Sandro, quando desencarnar, vai pegar uma guitarra, sem dúvida, muito melhor, né? Em outras bandas. Hã? Vou esperar eles. Então, magnetismo é isso. E o Mesmer, olha só, ele só contava com o próprio magnetismo. Ele não admitia necessariamente a intervenção do mundo espiritual. Nas casas espíritas, atualmente, nós usamos o magnetismo do médium, que é o médium passista, mas contamos e sabemos que se dá ali também a influência do mundo espiritual. Então, quando impomos as mãos sobre os pacientes, nós estamos realizando uma transfusão energética. Mas eu estou doando o fluido que me é próprio? Não, porque eu não sou magnetizador. Pelo menos não conheço ser. Quando eu imponho as mãos, eu não me conheço como magnetizador, com a capacidade de transmitir a outro um fluido que me seja próprio. Pode até ser que tenha essa capacidade, mas em menor grau. Normalmente, nas casas espíritas, o fluido que nós transmitimos é o fluido dos espíritos, porque nós recebemos em um primeiro momento o fluido da espiritualidade que passa pelos nossos canais para que possa atingir o paciente. Algumas vezes é claro que o passe é misto também. Nós aplicamos o fluido próprio e o fluido dos espíritos, mas sempre há a presença do fluido espiritual. Por isso que aqui ocorrem os chamados passes espirituais. Então não é o magnetismo do médium, embora isso também possa ocorrer. Normalmente é o magnetismo dos espíritos. Por isso que a pessoa às vezes vai aplicar passe, mas eu não sou magnetizador. Mas e daí? Você vai aplicar o fluido dos espíritos. Você é apenas o canal, o intermediário para que o fluido possa atingir o paciente. E pode-se dar também, Kardec explora bem isso, os fenômenos de cura através do magnetismo.
Mas aí que é claro que se trata de uma aptidão especial que alguns médiuns possuem de gerarem a cura para os receptores. Não são todos os médiuns, não são todos os magnetizadores que têm a capacidade de gerar a cura, apenas alguns. Trata-se de uma faculdade específica. Benzedeira, alguém já foi? Eu já fui muitas vezes, que a minha mãe sempre me levava. Isso é o quê? Magnetismo, né? E algumas vezes nós saíamos dali revigorados. O problema era solucionado. Então nós não desprezamos a capacidade que certas benzedeiras podem possuir de gerar bem-estar para os outros. Porque muitas vezes elas são portadoras de um magnetismo que lhes é próprio, que é capaz inclusive de curar ou de promover a reabilitação espiritual de alguém que esteja em condições deficitárias. Assim como os pajés das tribos realizavam muitas curas. Isso aí é muito antigo, né? E isso se alastrou pelo Brasil. As próprias benzedeiras, elas fazem parte da tradição do nosso povo. Porque quando os negros africanos vieram para o Brasil, eles trouxeram consigo este hábito de curar as pessoas através de oração, através de determinadas plantas, de determinados medicamentos que só eles conheciam. E essa tradição acabou se espalhando pelo nosso país e é uma tradição válida. É claro que nós não são todas as benzedeiras, mas nós vamos encontrar muitas com poder magnético apto a promover a cura. E o mal-olhado, será que tem a ver com magnetismo? Será que existe mal-olhado? Olha, existe sim, principalmente para aquele que acredita. Porque quando nós acreditamos no mal-olhado, aí pega. Eu conheço uma pessoa que é muito suscetível ao mal-olhado. Então, se alguém chega para ela e fala, mas que carrão bonito que você comprou, ela já acha que está com mal-olhado. Aí ela vai lá e resvala o carro no portão. Mas é algo que ela mesma provoca, porque é alguém que é muito sugestionável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o poder da autossugestão. O mal-olhado só vai existir nestes casos. Ou quando nós estamos abertos a uma influência. Porque às vezes nós somos abertos, né? Como é que a gente se torna aberto? Sendo agressivo, você está aberto a uma onda de agressividade. Então, quando a gente se abre com baixas vibrações, nós podemos nos abrir a determinadas influências. Aí é que entra o mal-olhado. Então, eu prefiro sempre dizer, tenho o corpo fechado, essas coisas não me pegam. Embora eu saiba que as coisas não se processam bem assim, porque muitas vezes nós estamos receptivos. Mas é bom estarmos sempre em estado de vigilância para que esse tipo de influência não chegue até nós. A autossugestão é tão impressionante que os chamados vodus, que são realizados em alguns países, já viram o voodoo? Que é aquele bonequinho que a pessoa faz, aí vai espetando ali a perna da pessoa, fiz um voodoo para você, estou espetando a perninha dele. Aí a pessoa já começa a sentir dor na perna. Dizem os estudiosos que o voodoo só funciona quando o receptor fica sabendo que alguém fez um voodoo para ele. Mas se não ficar sabendo, é muito difícil o voodoo ter algum efeito. Porque é o quê? É o poder da autossugestão. Por isso que alguém fala, quando eu coloco um galho de arruda aqui, meus problemas se resolvem. Ou quando eu ando com um determinado objeto, com roupa branca, com roupa de uma determinada cor, meus problemas se resolvem. Isso é o quê? Autossugestão. Mas no Espiritismo nós aprendemos que a cor da roupa não tem nada a ver. Uma vez eu vim a uma reunião mediúnica e eu vim com uma camisa preta. E um médium que estava na reunião, ele disse ao final assim para mim, olha, me disseram para você não vir com a camisa preta. Aí eu já pensei, provavelmente não é um bom espírito. Mas não falei isso para ele, né? Aí eu falei, mas aonde que está escrito que não pode vir com camisa preta? Porque a cor da roupa não tem nada a ver. Aí eu falei assim, olha, pega lá o livro Desobsessão do André Luiz e verifica a cor da roupa das pessoas que estão lá na reunião mediúnica. Vocês já viram a cor da roupa? A maioria está com terno preto. Aí eu falei, então se está no próprio livro lá do Chico Xavier, a cor da roupa não tem nada a ver, a vestimenta. Né? Porque não, Jesus já dizia 2000 anos, não é o que entra pela boca do homem que envenena, é o que sai, é o que está no coração. Então pode usar camisa preta, vermelha, azul, qualquer cor, o importante é o que está dentro da gente, né? O que a gente está refletindo com o nosso material interno. Agora, se a pessoa ficar com autossugestão, camisa dessa cor não faz bem, aí realmente é perigoso. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos,
com jogadores de golfe. Pegaram determinados tacos e deram para eles, para os jogadores, e disseram assim, olha, este taco pertenceu a tal jogador. Geralmente um jogador muito famoso, muito bom e habilidoso. E para um outro grupo da pesquisa, forneceram os mesmos tacos, só que não disseram nada. Mas, na verdade, era o mesmo taco, não era de ninguém importante. Só que as pessoas que receberam, quando estavam com os tacos de jogadores famosos, quando acreditavam estar, eles tinham um número de acerto muito maior do que o outro grupo, que não acreditavam estar com tacos de jogadores importantes. Depois, talvez esses jogadores sejam mais habilidosos. Aí inverteram, pegaram aqueles tacos e deram para os outros jogadores. E também o resultado se inverteu. Os jogadores, estou jogando com o taco, é como se fosse eu, estou jogando com a chuteira do Ronaldinho, né? Marca mais gol. Na verdade, isso é o quê? O poder da autossugestão. Então, olha só como é que nós somos movidos pela autossugestão. Nós já falamos aqui um pouco sobre animismo, que são faculdades da alma. Jesus, pergunto a vocês, Jesus era médium? Allan Kardec, na obra Gênesis, ele fala, se Jesus era médium, ele era médium de Deus, mas de nenhum outro espírito. É o que o Kardec coloca. Porque, na verdade, todos os fenômenos que estão presentes no Novo Testamento, eles podem ser explicados sem a interferência da mediunidade, mas apenas do animismo. Na verdade, eram faculdades do próprio Cristo. Tanto é que o texto evangélico coloca Jesus como sendo o Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? Todos nós um dia seremos filhos do homem, porque hoje nós somos o quê? Nós somos apenas homem, mas um dia nós vamos ser filhos do homem. O que é filho do homem? É o resultado de todo o processo de maturação, de amadurecimento daqueles que estagiam ainda em níveis inferiores de evolução. Quando nós passarmos por todos estes estágios, nós vamos ser o quê? Os filhos do homem. O resultado de toda essa elaboração do processo de amadurecimento da humanidade. Aí nós vamos nos desdobrar com facilidade, vamos dominar as leis da matéria a ponto de conseguirmos andar sobre as águas com o nosso corpo espiritual ou com o nosso corpo físico, neutralizando a lei da gravidade. Nós vamos conseguir transformar a água em vinho porque dominamos as leis da matéria. É o que fazia Sai Baba recentemente lá na Índia. É uma figura muito assim controvertida, alguns o consideram um grande místico, outros o consideram um charlatão, mas não importa. Eu considero uma figura importante na Índia, tanto é que tem um trabalho social muito bonito, né? E já diz o Evangelho, reconhece-se reconhece-se a pessoa pelas obras. Né? Alguém que fundou inúmeras escolas ali, sem nenhum tipo de interesse, não deve ser uma alma qualquer. Contas que Sai Baba tinha o hábito de pegar ali, por exemplo, areia na praia, colocar entre as mãos, materializava um relógio e entregava para alguém. Foi até um brasileiro para lá, ele deu um relógio para o brasileiro e falou, não se trata de um relógio comum. Quando você estiver numa má sintonia, o relógio irá parar. Como gostaríamos de ter um relógio assim, né? Para nos avisar se estamos na boa sintonia ou numa sintonia ruim. Aí quem conta essa história é o Divaldo Franco. Estava com um sujeito no avião e perguntou, e o relógio, como está? Na hora que o indivíduo olhou, está parado. Já estava na baixa sintonia. Então, dominava também, alguém que dominava as leis da matéria, assim como Cristo. Né? Conseguia fazer todos esses fenômenos, curar as pessoas de doenças, fazer o cego voltar a enxergar, o leproso se curava, o endemoniado se curava, o indivíduo que não conseguia andar, conseguia andar. O que é isso? Faculdade humana, faculdade anímica. Uma das faculdades humanas que nós conhecemos, anímica, não é mediunidade, a chamada telepatia, que algumas pessoas já realizam. Né? Aliás, existe aqui na nossa cidade existe um lugar onde as pessoas fazem cursos para exercitar a telepatia. Não sei da eficácia do curso, não sei se todos conseguem. Eu não faço esse tipo de curso porque prefiro me interessar por outras coisas, né? Porque vou demorar 5 anos ali para transmitir um bom dia. Então eu prefiro me interessar por outras coisas, mas acredito ser possível o exercício da telepatia. Assim como muitas vezes nós recebemos mensagens telepáticas das pessoas, sem saber.
fulano chega, puxa, mas que coincidência, eu estava pensando em você. É porque o pensamento chegou antes. Né? Eu falo uma coisa, falou, mas eu ia perguntar justamente isso. Aí ele perguntou mentalmente, muitas vezes, e eu recebi. E naquele diálogo nós transmitíamos mensagens um ao outro, sem conhecer profundamente a telepatia. Então é algo que acontece. Chamada premonição. Muitas vezes é uma faculdade anímica também. Pode ser mediúnica também. Mas como é que ela pode ser fruto de um animismo? Todos nós, antes de reencarnarmos, nós já temos mais ou menos um mapa daquilo que será a nossa vida. Então, quando vai ocorrer uma determinada circunstância na nossa existência, por exemplo, a chegada de um filho, eu posso sentir. Engraçado, parece que eu estou sentindo que eu vou ter um filho. Isso é o quê? Um pressentimento. É algo que o meu espírito já conhece, né? Que vai acontecer. Pode ser também fruto da influência do mundo espiritual durante os estágios de sono. Né? Por isso pode ser influência dos espíritos, assim como pode ser algo que a minha própria alma já conhece. Premonição. Eu tive essa premonição com os 2 filhos meus que nasceram. Tive uma premonição de que o primeiro seria menino e de que a segunda seria menina. E tive a premonição antes da esposa engravidar. Aí a esposa resolveu fazer um teste, né, de farmácia. Aí eu falei, pois você está grávida. Ah, mas não é possível. Aí ela foi lá fazer o teste da farmácia e realmente estava grávida. Aí eu falei, pois é um menino. Aí ela, não é possível, era um menino de fato. Será que eu estou grávida mesmo? Ela ficou duvidando. Eu não acredito. Eu vou ter que fazer um outro exame. Aí foi fazer ultrassom, aí não tinha nada lá no ultrassom, porque ainda estava no estágio inicial da gravidez. O médico, que é parente dela, tem intimidade, falou, você não está grávida não. Se tiver grávida, gravidez fora do útero, você está ferrada. Ainda alarmou, aí foi um desespero só, né? Porque médico parente tem desse problema, né? Ele gosta de brincar com a pessoa. E aí tem liberdade, falou daquele jeito. E aí passaram-se aí umas 2, 3 semanas, foi fazer um novo ultrassom, realmente constatou a gravidez. Quando foi a chegada do segundo filho, a mesma coisa. O que é isso? Premonição. A gente tem isso. Muitos aqui têm. Se a gente for pedir para levantar a mão, eu acredito que quase todos vão citar algum fato premonitório em suas vidas. Pode ser fruto também da mediunidade. A médium Ivone do Amaral Pereira, ela conta que ela morava na cidade do Rio, morava aqui em Minas Gerais, e ela sonhou com um sepultamento na cidade de Barra do Piraí, onde morava a mãe dela. E a Ivone foi até o caixão procurando saber quem é que estava ali dentro. E na hora que ela tirou um lenço que estava cobrindo o rosto da pessoa morta, constatou que quem estava ali dentro do caixão era a sua mãe. Isso aconteceu em um determinado ano e a mãe dela foi adoecendo naquele ano. E no mês de agosto, no dia 1º de agosto, a Ivone Pereira teve um sonho com a mãe, que estava muito doente. E aí ela teve um sonho com o pai dela. O pai disse assim, olha, não se preocupe, a sua mãe não vai agora, ela só vai no dia 17. E ela retornou, o pai já havia desencarnado, e ela ficou esperando o dia 17. No dia 17, ela já tinha morte cerebral e acabou desencarnando, constatando a morte no dia seguinte. Fenômeno de premonição. E o sepultamento da mãe foi idêntico à cena do sonho dela. A mesma rua, as mesmas pessoas, o mesmo tipo de caixão, o mesmo tipo de indumentária na mãe, tudo idêntico. O que é isso? Premonição. Aí a gente vai perguntar, mas isso aí, será que a espiritualidade é que previu isso? Não. A espiritualidade não vai prever o tipo de roupa que cada um vai vestir. Isso é uma faculdade humana. Olha só que curioso. Não é a espiritualidade que moldou o quadro. Porque a espiritualidade, se, por exemplo, fosse transmitir para alguém a imagem da nossa palestra, os espíritos, eu garanto, eles não conseguiriam prever a roupa com que cada um está vestido hoje. Imagina alguém sonhar com esta exposição na semana passada. Será que a espiritualidade iria transmitir que eu estou com essa camisa, que o Quinca está com roupa branca, que o Sandro está com a camisa preta, e cada um com a sua roupa? A espiritualidade não ia conseguir prever isso. Mas muitas pessoas conseguem ter o sonho e verificar a indumentária de cada um, certinho. O que é isso? Isso aí não é mediunidade, não. Isso aí é faculdade humana.
porque tem alguns estudiosos que dizem até que os eventos já existem, mas nós precisamos passar por eles. Olha só que coisa complexa. É mais para o estudo da física aí. Mas ainda vamos chegar lá. É algo muito complexo, às vezes não cabe na nossa cabeça. Às vezes nem convém pensar muito. Mas é assim que acontece. Então, muitos dos sonhos premonitórios não têm a ver com a influência do mundo espiritual. Tem a ver com faculdades anímicas, com o potencial que todos nós já possuímos, mas que ainda é desconhecido. Quando nós formos o filho do homem, iremos aproveitar mais este nosso potencial. São os chamados déjà vu, né? Aquela cena, parece que eu já vi isso antes, que às vezes tem a ver com eventos de vidas passadas. Eu recomendo que assistam um filme que existe até no YouTube, que é Minha Vida em Outra Vida. Uma mulher que encarna nos Estados Unidos e começa a ter alguns flashes, algumas cenas que ela não sabe do que é. Começa a achar que está perturbada, o marido começa a achar que ela está ficando maluca, e na verdade se tratava de uma existência que ela havia tido na Irlanda. E ela começa a ter os flashes, começa a reconhecer a cidade, o lugar, e aí o que ela faz? Pega o avião e vai lá para a Irlanda, para visitar os lugares que ela estava vendo nos chamados flashes mentais. E aí adivinha o que acontece? Assistam ao filme que vocês vão ver. Quem que ela vai encontrar lá na Irlanda? É um filme muito bacana. Embora seja um filme mais lento, eu não vou estragar o fim da história, né? Ou vocês querem que eu conte? Não, então deixa, senão estraga prazer, né? Mas tem lá no YouTube, não precisa pagar nada. Letargia, outro fenômeno anímico. Antigamente as pessoas tinham a morte aparente e eram sepultadas vivas. Meses depois os familiares iam lá, pegavam o caixão e verificavam que o cadáver estava deslocado, estava de lado, havia se debatido. Isso aí é o que? Letargia, fenômeno anímico. Pode ocorrer também a catalepsia, que é a paralisação apenas de alguns membros do corpo. A Ivone Pereira, esta médium citada, ela conta que muitas vezes ela estava andando nas ruas da cidade, mas estava em processo de catalepsia. As pernas conseguiam se locomover, só que a parte de cima, do tronco para cima, ela não conseguia. E ela ficava profundamente envergonhada, porque estava lúcida do fenômeno que estava ocorrendo com ela e percebia as pessoas a cumprimentando na rua. Bom dia, dona Ivone. E ela não conseguia retribuir o cumprimento, porque estava em estado cataléptico, apenas conseguindo se locomover. As pernas andavam, mas a boca não falava e os braços não se moviam. Catalepsia, o que é? Um processo também de emancipação da alma. Algo anímico, não tinha nenhum espírito ali. Era a própria Ivone apenas, não conseguindo se apoderar plenamente do veículo físico. E tem o sonambulismo, né, que é essa faculdade que alguns médiums possuem de se desdobrar e permitir que um determinado espírito, através da incorporação, transmita uma determinada mensagem. Mas há relatos na literatura, não só espírita, inclusive científica, de pessoas que, ao entrarem num estado sonambúlico, descobriam em si conhecimento de outras existências. Então, aquele que já foi médico, tendo conhecimento da medicina, conseguia clinicar. Aquele que, em uma existência passada, havia desenvolvido aptidão para o desenho, conseguia desenhar. Olha só que sonambulismo apurado, né? Seria bom se os sonâmbulos que eu conheço fossem assim. Mas, lamentavelmente, eu conheço alguns sonâmbulos só de penduram no lustre, ficam gritando, olhando se tem ladrão dentro de casa. Mas já é alguma coisa, né? Mas o sonambulismo pode se dar dessa maneira, das pessoas conseguirem realizar alguma tarefa para as quais foram moldadas em uma encarnação passada. Existem muitos relatos nesse sentido. Diz o médium Divaldo Pereira Franco que no começo, no desabrochar da faculdade mediúnica, 80% das nossas manifestações são anímicas. 80%. É muito ou é pouco? É quase só animismo. E 20% de mediunidade. Com o passar do tempo, a mediunidade vai se desenvolvendo, vai se tornando mais apurada, nós vamos tendo 95% de mediunidade e 5% de animismo. Mas, olha, o animismo sempre acompanha o médium nas suas transmissões de mensagem. Por isso que, às vezes, é difícil você colocar o médium contra a parede. Qual o nome do espírito? Aonde que o espírito viveu?
Porque o médium, muitas vezes, ele vai transmitir circunstâncias que são dele com as circunstâncias dos espíritos. Então, a mensagem, às vezes, fica um pouco truncada. Porque a maioria dos médiuns que nós temos são iniciantes. Aliás, nós somos iniciantes em tudo que nós fazemos, na maior parte das coisas. Eu sempre dizia lá para o grupo que eu dirigia, olha, como doutrinador eu sou um principiante, porque eu nunca fiz isso. Nem nesta encarnação, nem em outra, tenho certeza. Então, principiante, nós estamos aprendendo. Ah, mas eu queria ser como Chico Xavier, um médium formado. Eu queria, mas não é, porque esta faculdade não se forma em uma única existência. A faculdade do Chico é fruto de um burilamento de inúmeras existências. Há um livro que trata sobre as encarnações passadas de Chico Xavier. Nós vamos verificar que ele não nasceu médium já daquele jeito, com todo aquele potencial. Aquilo foi se formando em inúmeras encarnações. Nós temos alguns tipos de mediunidade que vamos tratar agora para encerrar o tema. Temos a mediunidade de efeitos físicos. O que é a mediunidade de efeitos físicos? A mediunidade de materialização. Há um relato de mediunidade de efeitos físicos em o Novo Testamento. Jesus se reúne com 3 dos apóstolos, João, Tiago e Pedro, sobe ao Monte Tabor. Chegando ali, eles se concentram e 2 entidades se manifestam, Moisés e Elias, já desencarnados. Mas a manifestação era tão palpável que os espíritos conseguiam cumprimentar Moisés e Elias, tocar. Então eram figuras materializadas, e eles não acreditam naquilo. E os apóstolos perguntam a Jesus, olha, será que nós precisamos fazer uma cabana para que Moisés e Elias possam pernoitar aqui conosco? Por isso era uma manifestação palpável, materialização mesmo. E aí Jesus explica, depois os apóstolos perguntam, mas cadê o Elias que havia de vir? Porque havia uma profecia que o Elias iria voltar. Na verdade, Elias já havia voltado, que era a reencarnação de João Batista, né? Porque o Elias lá no passado havia mandado cortar a cabeça de um sacerdote lá do deus Baal, está lá no Antigo Testamento, no livro de Elias, e tempos depois ele reencarnou como João Batista e teve também a cabeça decepada. Então existem ali várias similitudes entre a vida de um e outro, lei de causa e efeito, né, que está ali no Evangelho. Mas Elias se manifestou ali, com a forma de Elias. João Batista já havia desencarnado e o Espírito resolveu, ao invés de tomar a forma de João Batista, que era ele, tomar a forma de Elias, porque o perispírito também é moldável. Aí um sol luminoso toma conta do rosto de Jesus e se dá ali um outro fenômeno físico, que é a chamada transfiguração, que pode acontecer com alguns médiums, do médium mudar o rosto durante o fenômeno mediúnico, fenômeno de efeito físico, é transfiguração. Quem ficou muito famoso aqui no Brasil com fenômenos de efeitos físicos foi um médium chamado Peixotinho, que fazia materializações na cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro. E tem até um documentário que está também no YouTube do Peixotinho. Quem fala no documentário são os filhos de Peixotinho encarnados. É uma coisa muito bonita. Eu confesso que eu conhecia muito pouco sobre a história do Peixotinho, mas ele realizou um trabalho muito bonito aqui no Brasil. Apesar de ser de materialização, que nós temos algumas vezes um certo preconceito, né, com a materialização, porque ela está muito sujeita à fraude, né? Qualquer mágico consegue nos enganar, né, através da visão. Então, muitos supostos médiums de materialização, na verdade, eram mistificadores. Mas não foi o caso de Peixotinho, não foi o caso da médium que trabalhou com William Crookes, um grande cientista na Europa, que abandonou a ciência, teve grandes inventos, um químico famoso, abandonou a ciência para se dedicar às materializações, à época de Kardec. Então, são fenômenos sérios de materialização. O Peixotinho, lá no Rio de Janeiro, as filhas dele contam. Às vezes elas estavam dormindo, lá no beliche, era uma casa pobre até, de repente começava a chegar gente lá, 3 horas da manhã, aí o Peixotinho, ou a mãe das meninas, a Baby, acordava as meninas e falava assim, chegou gente aí, chegou visita, vamos sair da cama para dar para as visitas. Porque eram pessoas das mais diversas partes do Brasil que iam lá para Macaé para se curar com o Peixotinho. E através da materialização ele realizava inúmeras curas. Conta lá o documentário que um determinado dia chegou uma mãe desesperada, porque o filho havia engolido um parafuso
E aqui a situação estava desenganada pelos médicos, né? O menino poderia morrer, não tinha solução. E aí o Peixotinho resolveu consultar a equipe espiritual. E a equipe disse assim: vamos fazer uma reunião urgente. Aí chamaram os médicos, fizeram a reunião lá com urgência. A mãe do menino falou assim: eu tenho medo de espírito, eu não quero entrar aí não. Ficou aguardando do lado de fora. Fizeram a desmaterialização do parafuso, que estava dentro do menino. Extraíram o parafuso de lá. Depois chegaram com o menino aqui. O problema do parafuso está aqui. Ó. Entregaram o parafuso e a mulher foi embora. Quem foi muito importante na vida do Peixotinho foi a filha dele, chamada Araci. Uma menina de 2 anos de idade, reencarnou como filha do Peixotinho. Só que um dia ela pegou uma gripe e aí o Peixotinho falou: e agora? Consultou os guias e os guias disseram a ele: olha, entregue a menina à medicina dos homens. Aí o Peixotinho já ficou com calafrio, falou: essa menina vai desencarnar, porque os espíritos não agem dessa maneira. E aí foi procurar o médico do exército, que era o lugar em que ele trabalhava. E aí o médico do exército foi lá e falou: fica tranquilo que isso aí é uma gripe comum, ela vai ser curada com muita facilidade. O médico ficou desconfiado que o Peixotinho tivesse algum fanatismo religioso. Pegou um enfermeiro lá do exército, levou para a casa do Peixotinho e falou: ó, você vai ministrar estes medicamentos, deu os horários e deixou ali o enfermeiro de prontidão, que foi tratando a menina. Só que a gripe evoluiu para uma pneumonia e o Peixotinho viu que ela ia desencarnar e a Araci desencarnou. E ele descobriu, depois da morte da menina, que a Araci, aquela menininha de 2 anos, na verdade era a mentora do grupo. Tanto é que o grupo lá passou a se chamar Araci, não sei do que. Era o grupo da Araci, que era a mentora do grupo. E o Peixotinho, no começo do trabalho, ele gostava de fumar, de acender um cigarro. Só que para participar de materialização, o médium não pode fumar de maneira alguma. Não pode ter vício, álcool, nada disso. E aí ele ia acender o cigarro, aí de repente ele via a Araci na frente dele. Através da vidência, a Araci fazia assim, ó. Aí ele apagava o cigarro. E foi assim que ele parou de fumar. Então foi uma grande auxiliar no processo de desenvolvimento espiritual do Peixotinho. Temos médiuns tiptólogos, que são as chamadas batidas, né? Isso aconteceu lá com as irmãs Fox, antes do advento do espiritismo, né? Que se comunicavam com um mascate que morreu na casa delas através de batidas. Temos os fenômenos motores. Aconteceu em Itapeva, um indivíduo que era dependente químico, tinha a esposa e um filho. Ele entrava dentro de casa e começava a surgir pedras de fora da casa. No começo ele achou que fosse brincadeira de alguém. Depois ele foi para uma sociedade de parapsicologia, lá de São Paulo, para ser estudado. Na verdade, se tratava de um médium motor, porque a energia dele permitia que os espíritos fizessem locomoção nos objetos. Então, pedras eram jogadas nele. Mas não precisa ir muito longe, não. Meu avô, quando ainda era vivo, na roça aqui que ele frequentava, onde existiam inúmeros fenômenos mediúnicos, apesar de eu pertencer à família totalmente católica, pelo menos naquela época, e muitas vezes espíritos jogavam pedra no meu avô. A lenha desaparecia, ele recebia pedradas ali. Meus tios, quando iam à roça, no final da tarde, sempre viam alguém lá. Era espírito andando dentro de casa. Chegava um determinado horário, ó, a turma era medrosa, todo mundo ia embora, por causa dos fenômenos de objetos que eram lançados e por causa das aparições que tinham ali. Então eles não ficavam ali de maneira alguma. Fenômenos musicais, piano que toca sozinho, mediunidade de efeito físico. Ó, parece brincadeira. Eu estudei em um colégio em São Paulo, onde diziam que o piano tocava sozinho. Todo mundo achava aquilo uma grande brincadeira, né? Mas, por acaso, nós conversamos com um funcionário da escola, ele disse que era verdade, que o piano tocava. E, curiosamente, depois que eu me mudei para Varginha, essa escola era lá em São Paulo, eu peguei uma revista, porque as minhas irmãs tinham lá aquela revista Contigo, e lá falava lá na matéria que o piano lá da escola tocava sozinho. Então, o caso se tornou tão famoso que foi até para a revista. Fenômeno musical. Tem a aparição, né, que é quando o espírito se materializa e se locomove aqui. É um fenômeno perigoso, porque normalmente quando acontece materialização, o público quer ir lá abraçar o espírito, mas não pode fazer isso,
porque o médium vai sentir ali todo o reflexo daquela manifestação do público. Então não pode. Pessoas que ficam duvidando, pessoas que chegam ali alcoolizadas, pensando se tratar de um espetáculo, tudo isso é perigoso. Por isso que hoje, ainda bem, não existem mais reuniões de materialização, né? É muito raro isso acontecer. E temos os chamados fenômenos de voz direta, que é quando ouve-se uma voz. Lá no Novo Testamento tem lá um fenômeno em que se fala assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Materialização, voz direta. Temos, por fim, só para encerrar, os fenômenos de efeitos inteligentes, que é quando o médium ouve, é audiente. Temos a psicofonia, quando o médium fala, quando os espíritos falam através do médium. Temos a vidência, quando a pessoa vê os espíritos. É diferente da materialização. Porque se um espírito se materializar aqui, todo mundo vai ver. Agora, caso o espírito se manifeste através da vidência, só algum médium vidente poderá captar. Essa é a diferença. Materialização serve para todo mundo. A mediunidade de efeito inteligente, não. Temos a psicopictografia, aqueles que pintam. Temos a psicografia, né, que é mais divulgado e que se tornou muito famosa, a psicografia de Chico Xavier. Eu estava verificando uma psicografia de Divaldo Pereira Franco num congresso na França. Conta ele que Leon Denis se aproximou e disse: Divaldo, vamos tentar escrever alguma coisa? Aí ele se concentrou e falou: e agora? Como é que eu vou escrever em francês? Porque Divaldo não conhece a língua francesa. E aí o espírito, né, o Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, começou a psicografar. A mensagem chegou ao fim. E na hora que terminou a psicografia, as pessoas que estavam lá foram tentar ler, ninguém conseguia. Aí perceberam que a psicografia teria que ser colocada em frente a um espelho. Tratava-se de uma psicografia especular, para ser lida de trás para frente. Então, além dele não conhecer o francês, psicografou de trás para frente. Psicografou em inúmeras línguas, as quais ele nunca estudou. Mesma coisa o Chico Xavier. Tem um caso famoso, no estado de Goiás, um caso do juiz Orimar de Bastos. Um jovem havia sido assassinado por um amigo dentro de um motel. Eles estavam brincando, né? Vamos brincar aqui, a arma disparou, matou o amigo. Mas aquilo foi um acidente. Só que a mãe do garoto queria que o rapaz fosse processado por homicídio. E aí o que acontece? A vítima, a família da vítima, recebeu uma mensagem do Chico Xavier, a mensagem do Henrique Gregóris, que havia sido assassinado, na qual ele relatava toda a cena do episódio. Aquilo não passou de um acidente, é preciso que a justiça humana deixe para lá, isso está me atrapalhando no mundo espiritual. E o advogado levou a carta psicografada lá para os autos. E aí o Orimar ficou em dúvida, e agora? Considerar ou não? Mas diante das outras provas que estavam nos autos, ele acabou considerando aquilo e foi redigir a sentença lá no seu gabinete. Começou a redigir a sentença na máquina de datilografar, sentença de mais de 10 laudas. Já eram altas horas da noite. Ele se recorda que até a terceira lauda ele estava consciente. Depois ele perdeu a consciência e foi dormir. No outro dia ele falou: mas eu nem me lembro direito o que eu escrevi. E foi lá verificar a sentença. Na hora que ele começou a ler a sentença, ele percebeu que até a terceira lauda, que ele havia tido consciência, existiam muitos erros de português. Mas da quarta lauda em diante não tinha um erro de português. A sentença estava perfeita, era a sentença de absolvição do que era acusado do assassinato do Henrique. A mãe, num primeiro momento, depois que a sentença foi publicada, quis recorrer, procurou o advogado para que houvesse recurso. O advogado foi mover um recurso, mas depois foi a vez dela receber uma mensagem do Chico Xavier, do Henrique Gregóris, na qual ele dizia, com inúmeros detalhes de situações que envolviam apenas a família, que aquilo estava atrapalhando o processo dele de adaptação ao mundo espiritual, que era para ela deixar aquilo de lado. E a mãe resolve desistir do recurso e se torna espírita após o episódio. E o juiz Orimar de Bastos também, curioso com tudo aquilo, vai até o Chico Xavier e recebe ali uma mensagem psicografada de uma autoridade lá do estado de Goiás, de um juiz lá já desencarnado, na qual ele assina embaixo e cita o nome
de quase 20 autoridades de Goiás, já desencarnados, e o Espírito diz assim, olha, todas essas autoridades estão envolvidas neste caso, para que isto sirva como um atestado da continuidade do Espírito após a desencarnação, e você foi apenas um instrumento nosso, e todos nós estamos trabalhando nesse caso. Aí é um caso que está até no YouTube, lá no programa Linha Direta Justiça. Basta procurar lá que vocês vão encontrar sem dificuldade esse programa aí do Linha Direta, com a entrevista do Orimar de Bastos, do rapaz que foi acusado de ser o homicida e da mãe do Henrique que desencarnou. Bom, então é isso. Aqueles que quiserem continuar os estudos, tá? Sintam-se convidados. Nós temos grupos aí às terças, às quintas e aos domingos. Obrigado aí pela atenção de todos. Vamos passar para os passes, né? E que Jesus nos abençoe aí. Uma ótima semana a todos nós.